Olá, meu nome é Christian e hoje vim falar sobre o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 12, que tem como tema central Vida, parte 1. E o primeiro tema desta lição é: o que é vida? Segundo o ponto de vista de Deus, revelado nas Escrituras, somente a vida do próprio Deus é considerado vida. Segundo a ótica humana, existem vários tipos de vida, como a vegetal, a animal e entre outras vidas. Porém, para Deus só existe um tipo de vida, que é a dele. Ele reservou para si mesmo a definição exata de vida, colocando-a como sinônimo de seu nome. No original grego do Novo Testamento, sempre que a palavra vida de Deus é mencionada, é utilizada a palavra zoé, que se refere à vida mais elevada de todo o universo. O texto original do Novo Testamento também utiliza a palavra bios para falar da vida física e psuche para falar da vida natural ou vida da alma do ser humano. Segundo a palavra de Deus, a sua vida é a única vida em todo o universo. E o segundo tema desta lição é Deus é vida. Vejamos alguns versículos que confirmam esta definição. A vida estava nele, Cristo, e a vida era a luz dos homens, como em João 1,4. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10b. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5:12. Nesta passagem podemos ver que o homem ele só tem a verdadeira vida quando ele crê no Filho de Deus. Ele pode respirar, falar, agir, fazer muitas coisas, mas somente por meio da vida humana, que Deus não a considera como verdadeira. Somente a sua vida, que é divina e eterna, é tida para ele como vida. E o terceiro tema desta lição é divina, eterna, imortal e ressurreta. E que é divina? Divina é algo que apenas Deus tem, é algo que pertence somente ao próprio Deus. Somente Ele é um ser divino, por isso somente Ele é Deus. Assim, a vida de Deus é o próprio Deus e tem a natureza de Deus. Uma vez que a vida de Deus é Deus e tem a sua natureza, somente ela é divina. E que é eterna? Eterna é algo não criado, sem início e sem fim, que existe por si mesmo, perene e imutável. Somente Deus é incriado e somente Ele vai de eternidade a eternidade. Ele é o eu sou, o que sou. Ele é sempre o mesmo. Uma vez que o próprio Deus é assim, da mesma forma a vida dele, que é o próprio Deus, também é assim. Ela é incriada, sem início nem fim. Ela é sempre a mesma, ela é imutável, ela existe por si mesma e ela é perene. Por isso que ela é eterna. O que é imortal? Imortal é algo imutável, algo que vive para sempre, não muda nunca, tendo um poder indissolúvel, como está em Hebreus 7:16b. Sendo imortal, ela permanece viva, mesmo depois de passar por todo tipo de pressão, ataque ou destruição. Uma vida sujeita à morte é mutável. Ela não pode resistir a todo tipo de ataque, pressão e destruição. Por isso, ela não pode ser considerada uma vida verdadeira. Do ponto de vista de Deus, para ser considerado vida, tem que ser algo que vive para sempre. Outras vidas são vidas somente no nome, não em realidade, porque não podem satisfazer os requisitos de ser imortal e imutável, além de divina, eterna e imortal. Agora a vida divina é ressurreta. Ser imortal implica que a vida divina não morre. Ser ressurreta implica que essa vida ela passou pela morte, porém a morte não pôde detê-la. Pelo contrário, a vida venceu a morte. Uma vez que o Senhor Jesus foi crucificado, morreu e ressurgiu, a vida divina, que é o próprio Senhor, se tornou ressurreta, triunfando sobre a morte. Para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, essa é a vida que nós precisamos. A vida ressurreta pode ser exemplificada pelo grão de trigo, que o próprio Senhor Jesus deu o exemplo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, como está em João 12:24. Para que haja vida a partir do grão, é necessário que ele caia em terra e morra. A vida que procede dele
pode-se dizer que é ressurreta. E o quarto tema é a experiência de vida. Agora que nós sabemos o que é vida, agora vamos avançar para a parte de saber o que é a experiência de vida. Se a vida é o próprio Deus, a experiência de vida é ter experiências com o próprio Deus. Assim, toda experiência genuína de vida é experimentar Deus, é tocar Deus. Qualquer experiência, portanto, que não seja de tocar a Deus, não é uma experiência de vida. A genuína experiência de vida começa a acontecer na vida da pessoa, quando ela passa a crer no Filho de Deus, crer no Senhor Jesus. João 3,15 confirma isso, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o versículo 16, um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o quinto tema é: amou o mundo. Antes de prosseguir acerca de experiência de vida, uma explicação é necessária acerca da frase Deus amou o mundo. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que essa palavra, utilizada para mundo, é a palavra referente à humanidade, às pessoas em geral, e não ao cosmos, que é o sistema satânico, implantado na Terra pelo diabo para controlar os seres humanos e mantê-los distantes de Deus. Então por que o autor do Evangelho de João não simplesmente disse Deus amou a humanidade, algo do tipo, e por que ele disse Deus amou ao mundo? E a explicação mais provável é esta: Deus não veio à Terra para buscar, segundo a ótica humana, aqueles que eram mais merecedores, que mereciam o seu amor. Ele veio para amar e buscar pessoas caídas, e caídas de tal forma que haviam se tornado o mundo. Estavam tão corrompidas que acabavam fazendo parte do próprio sistema satânico. Ainda assim, Deus as amou. Amou a mim e a você, ainda que fôssemos um caso perdido. Glória a Deus por isso. E o sexto tema é crer é receber. Voltando à experiência de vida, começamos a tê-la quando cremos, ou seja, quando recebemos a vida de Deus para dentro de nós, como está em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Observe que crer e receber aqui são tratados como sinônimos. Romanos 10,9 afirma: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar a Jesus como Senhor com a boca vem depois de crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos em nosso coração. Precisamos atentar para algo. Aqui não fala que devemos crer no coração que Jesus morreu na cruz, e sim que ele ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por que isso? Porque a morte de Jesus na cruz é um fato histórico, não há como duvidar. Até os incrédulos e ateus creem nisso. O fato de você acreditar nisso não fará de você alguém salvo. Crer, porém, que Deus o ressuscitou dentre os mortos requer fé. E a fé vem quando, pela ação do Espírito Santo no interior de uma pessoa, ela aceita a palavra de Deus, que afirma taxativamente que Jesus Cristo não ficou na sepultura, mas ele ressurgiu e vive para sempre, como está em Lucas 24, do 5b ao 6a. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. 1 Coríntios 15:20 fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo é o Salvador ressuscitado por Deus Pai. Em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muitos têm crido nele ao longo das eras e têm tido seus pecados perdoados. Além disso, a sua natureza divina tem sido dispensada a cada homem e mulher que o recebe, o tornando sua descendência, seu corpo e a igreja, e por meio da igreja, Cristo poderá ser expresso nessa terra, e a vontade de Deus será feita nessa terra, até culminar na Nova Jerusalém, no Reino dos Céus, e novo céu e nova terra por toda a eternidade. Estejam curtindo o vídeo, se inscrevam no canal, para que essa palavra possa atingir o maior número de pessoas e que muitas pessoas possam estar sendo salvas, sendo alimentadas por essa palavra. E amém, essa é a lição de hoje. Se você quiser saber mais, é só entrar no site www.arvoredavida.org.br e adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1.
Amém. Jesus é o nosso Senhor.